que que eu sempre me apaixono por quem não me escolhe? Essa é uma vivência muito comum para tantos gays, para tantas pessoas no geral, e foi o tema que vocês votaram para a próxima visita do Leiliano, nosso psicólogo favorito, meu amigo querido. Como é que você Uhum. tá? Tô bem feliz também de voltar. Eu perguntei para ele, falei: "Lei, o que que você quer falar na sua próxima visita aqui no canal?" Aí ele sugeriu 4 temas, eu abri uma enquete e esse ganhou disparado. Eu acho que talvez por ser realmente uma vivência muito comum, né? É o tema que mais aparece no consultório, inclusive com o meu público gay. Inclusive aparece disfarçado muitas vezes, né, porque a pessoa não só pensa na escolha anterior, mas como continua não escolhendo, né, continua numa relação que não é escolhido. Mas enfim, sem spoiler, vamos para as perguntas, para a estrutura que a gente vai tratando tudo isso. Lei, eu acho que na frase que você propôs, a gente tem que pensar que tem um termo ali que eu acho essencial para a gente entender essa situação, que é o sempre, né? Por que que eu sempre me apaixono por quem não me escolhe? Uhum. Você se apaixonar por alguém e não ser correspondido é uma experiência comum, é uma experiência que Uhum. todo mundo vai passar. O problema começa, imagino eu, quando isso se torna frequente, quando isso se torna constante, Uhum. correto? Sim. Na verdade, a gente tem uma expectativa, né, a gente idealiza a correspondência, e aí eu acho que tem 2 problemas, né, na fala, é o sempre e a escolha. Hum. Porque quando a gente fala de escolha, remete a um lugar consciente de o outro escolheu, eu escolhi, ou porque eu escolho. E não é consciente, porque se fosse, você simplesmente pararia de repetir. Então, se sempre acontece, a gente precisa investigar porque existe esse padrão, enfim, existem meios de olhar para isso, para entender onde tem uma repetição, porque esse outro que não me escolhe parece ser mais interessante do que aqueles que me escolhem. A gente vai falar sobre isso porque É. essa dicotomia é sempre muito frequente, né? Não só a gente se apaixona por alguém que não está interessado na gente, mas quando tem alguém interessado na gente, que inclusive pode ser uma pessoa ótima e você racionalmente entende, olha que pessoa boa, tem coisas Uhum. legais, tem várias características que eu quero, mas o sentimento não surge ali. Lei, você mencionou que no consultório isso aparece muito, e aí essas pessoas que estão indisponíveis, né, essas pessoas por quem os seus pacientes se apaixonam, a gente tem um padrão, é uma questão de se apaixonar por homens que estão compromissados, ou homens heterossexuais, ou homens que simplesmente não estão afim. Tem algum padrão nessa... Tem vários padrões. Tem esses que você mencionou, mas tem aquele que é simplesmente esse outro que não me deseja mesmo. Independente, pode ser alguém totalmente resolvido, assumido, com uma história de relacionamentos, mas que ainda assim não me escolhe. O não escolher é o que fixa e potencializa o afeto, inclusive, né? Porque esse que não me escolhe, ele fortalece o mistério, né? A coisa do, nossa, que se esse ser divino especial me escolher, eu sou validado, né, eu sou muito potente. Também é isso, eu escolho quem não me escolhe, sabendo que não vai escolher. Eu vejo alguém que tá numa relação, que tá feliz e tá ali funcionando, né, claro que tem desafio como toda relação, aí eu escolho esse, porque esse garante o lugar que eu conheço, que é o lugar de não ser escolhido. Esse é um outro elemento que apareceu nas perguntas que as pessoas fizeram no tópico que a gente abriu, que é o da autossabotagem. Por mais que a gente não defina por quem que a gente se apaixona, Uhum. se esse comportamento pode se tornar um padrão, e é um padrão, ele envolve um pouco também a gente escolher alguém que não vai corresponder aos nossos sentimentos para a gente poder se manter numa posição em que a gente está acostumado, que a gente está confortável, é isso? Quando a gente fala assim, parece que tudo é um processo planejado e consciente. Então é bom a gente também estabelecer, porque em todos os vídeos que a gente já gravou, algumas pessoas me procuraram depois, até se sentindo um pouco culpadas, do tipo, mas então por que que eu fiz dessa maneira? Não é um processo consciente, não é que você senta e fala, hoje eu vou escolher aquele boy que vai foder com a minha vida e não vai me escolher. Não é assim, tá? A gente até reconhece às vezes a repetição, mas não é tão simples assim. O fato é que quando alguém chega nesse lugar de eu entendo que existe um padrão e eu continuo repetindo, gera uma angústia. E daí é esse o convite para poder investigar o que está acontecendo ali. Tem tanta coisa dentro dessa escolha, né, que a gente vai usar muito essa palavra escolha, eu tenho muito medo de reforçar que é
Escolha entre aspas sempre. Mas tem uma parte que me incomoda, que é a tal da autossabotagem, que no senso comum caiu num lugar de eu sou tão burro e idiota que eu sei o que me fode e vou escolher isso de novo. Essa frase da autossabotagem tem que ser muito bem elaborada, porque as pessoas se sentem pior ainda, né? Então não é uma autossabotagem, eu não gosto desse termo, muito pela linha que eu trabalho, porque parte do nosso desejo é o desejo do outro. Né? A gente não só ama, como quer ser amado, quer ser validado. Não só em relacionamentos, mas a vida social é isso, né? E daí tem tantas coisas que são histórias de vida, são traumas, são experiências que eu vou carregando e me levam para esse lugar, que parece que assim, eu me auto-saboto como se fosse simplesmente uma escolha consciente de continuar me prejudicando. Mas a gente tem, enquanto lugar de preservação, uma tentativa constante de voltar para o organizado e para o estável, mesmo com a consciência de que aquilo não é bom. Então, muitas vezes, essa escolha inconsciente do outro que me rejeita, do outro que não me quer, é também uma maneira de manutenção do lugar que não me desafia, porque ainda que seja dor, é uma dor que eu conheço. A idealização que me provoca o arriscar pode me assustar, porque esse mapa não é claro de onde ele me leva. Então, tem um mecanismo quase que de preservação de vou voltar para o lugar conhecido, o que também é chamado, no senso comum, de zona de conforto. Eu ia falar isso agora. Que não é confortável, né? Zona de conforto tem essa confusão aí. Ela não é confortável, ela só é conhecida. Aí a gente vai para outros espaços, né? Eu aprendi que é a ausência que me torna presente, a minha invalidação, o meu desejo sendo sublimado e negado desde o núcleo familiar enquanto homem gay, né? Porque esse é o nosso recorte, né? Eu cresço com esse lugar de que o não amor, o não reconhecimento, a não validação é o lugar que eu ocupo nas relações. Isso é inconsciente, isso é impresso, né? Então começa na família. Os nossos principais modelos relacionais Na família. são inaugurados na família, né? E aí a gente começa inconscientemente repetir isso. É o lugar que a gente conhece. É simples assim, é o horizonte que eu tenho, né? Eu cresci nesse lugar que eu não posso ser eu, não posso ser autêntico, não posso nomear o meu desejo, e o outro fica reforçando isso o tempo todo. Meus primeiros vínculos, os mais fortes, vão me reforçando isso. A sociedade reforça essa fala, de uma maneira direta e indireta. O que eu imprimo, né? O que eu trago numa identidade aí muito inconsciente? O lugar do amor, para mim, é o não amor. Entendi. Aí, esse outro que eu busco idealizado, que me rejeita, ele conta o que é pra mim? Você existe sem ser visto. Porque se você for visto, você não existe. Você não sabe lidar com o amar e com o amor. Que maluco isso, né? Mas é tudo inconsciente, tá, gente? Não quero ninguém pirando de achando que faz isso de uma maneira por escolha. Mas é uma maneira de reprodução automática mesmo, que é o voltar para o conhecido, né? E também a gente permanecer nessa zona de conforto, que a gente vai chamar de zona de conhecimento, né? Zona conhecida, também pode ser delimitado pela homofobia, né? A gente também continuar num relacionamento que nunca existe, que nunca vinga, também significa que a gente nunca vai precisar ter essa vivência pública, de certa maneira. Se eu nunca tiver um namoro, eu nunca vou, talvez, nunca vou precisar me assumir para minha família, talvez, eu nunca vou precisar me assumir para o mundo. Aí eu não sou constrangido, eu não sou exposto, eu não sou violentado. É muito comum homens gays relatarem uma separação de uma vida sexual potente, liberada, do afeto. Quando eu sou alguém que faço sexo com quem eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quero, isso é sujo, vulgar e imoral. Porque eu descolo do relacional. Eu vou me preservando de todo esse lugar. Porque a partir do momento que eu bancar ou reproduzir, porque às vezes também esse lugar é montar a família ideal, chá de revelação de casais gays e casamento com performance. Cada um faz o que quer da vida. Mas você começa a ver que é uma reprodução de um modelo que não foi autenticado. Talvez seja assim, deixa eu tentar me inserir nessa sociedade reproduzindo e repetindo O que ela faz. o que ela faz. Eu vou fazer o chá de revelação, eu vou ter filhos. Quem quer ter filho, tenha, gente. Nada contra isso, mas pensa antes, né? Quero ter filho, quero ser pai, quero tirar foto no estúdio da família ideal. Qual é o modelo de relacionamento que eu quero, né? É um relacionamento monogâmico? Mas essas perguntas doem, né? São difíceis, porque elas te convidam a sair do lugar que você conhece, né? E tudo bem, de repente você descobre que sim, quero fazer o chá de revelação, sim, quero fazer o casamento com performance e ler uma declaração de amor, eu quero, tudo bem, né? Vamos viver o que a gente quiser, mas quando a gente quer. Acho que a proposta e a provocação sempre é o meu desejo protagonizando ali
a experiência. Uma outra questão que foi muito levantada no nosso tópico, as pessoas muito identificaram a ideia de que você é rejeitado, né? Você está escolhendo alguém que não te escolhe porque você tem critérios muito elevados. Isso apareceu com muita frequência. Então, as pessoas estão sendo rejeitadas porque elas se apaixonam por algo além do que elas podem. Então, elas estão se apaixonando só pelos homens bonitos, ou só pelos homens com dinheiro, ou só pelos homens sarados. Enfim, essa foi a leitura que algumas pessoas fizeram. Você acha que excesso de critérios ou idealização dessa pessoa afeta essa dinâmica de ser rejeitado frequentemente? Na verdade, eu acho que esse excesso, ele é muito mais o produto ou o combustível que me mantém na busca, porque muitas vezes a busca é o processo e não o alcance, porque tem uma coisa de uma falta que eu fico buscando, né? Eu tenho uma falta primordial, pensando com um olhar mais psicanalítico, né? Então eu inauguro uma falta e começo a buscar esse preenchimento. E acho que esse preenchimento vem da validação do outro. E daí eu idealizo esse outro perfeito, esse príncipe encantado, sei lá, o modelo que for. Quando eu chego muito perto desse lugar, eu começo a pensar assim, mas esse nunca vai me querer. Então eu vou subindo essa barra. Por quê? Porque eu conheço um caminho que é o caminho da busca e não do encontro. Eu fico aprisionado por buscar. Uma hora eu chego lá. E daí o tempo vai passando, e daí quando eu tenho alguma experiência que se aproxima muito disso, eu vou buscar meios de invalidá-la, né? Ficou comigo porque tava drogado, porque tava bêbado, ou porque não me viu direito. E daí eu vou buscar aqueles padrões, inclusive reforçar essa fantasia de que só os padrões são felizes. É quase como se a pessoa fosse viciada no jogo e não no final do jogo. Tô pensando em videogame aqui. Sim, e não em ganhar, né, necessariamente, mas em pensar cada vez mais estratégias para ir movimentando esse jogo. E as pessoas ficam peritas nisso, assim. E tudo isso de verdade é sem perceber. E muitas vezes com um discurso de vitimização, não me escolhem, não me querem. E aí eu acho muito comprometedor falas do tipo, eu só vou ser feliz se eu tiver o corpo tal, só vou ser escolhido se eu tiver tal corpo, tal profissão. Aí a gente vê casais que quebram esse paradigma, porque você vê casais plurais, intergeracionais, interraciais, com padrões estéticos muito diferentes, apaixonadíssimos, e as pessoas tendem a colocar isso num lugar preconceituoso. É interesse financeiro, tem um ganho secundário, porque elas não lidam com a própria questão da falta delas. Você pode se apaixonar por qualquer pessoa, né, quando você abre para esse espaço, né? E isso de se apaixonar por qualquer pessoa, quando você se abre, implica essa mudança de o que eu procuro num parceiro. E aí, ok, eu acho que do ponto de vista personalidade, as pessoas conseguem se adaptar a isso. Mas quando tem a ver com desejo e com atração física, é possível mudar? Como é que é isso? É possível mudar. A gente pensa que essas questões são... A gente sente muitas vezes mais do que pensa, né? Que essas questões não têm saída, é como se fosse uma maldição. Vai ser a vida inteira essa busca não alcançada. Mas acho que começa quando eu faço investimentos em experiências, mesmo que no começo seja desconfortável, não tem mudança sem desconforto, né? Então, assim... Desculpa eu contar isso assim, né? Sem gelzinho, mas é real, a gente não tem uma mudança sem desconforto. O que a gente faz é um manejo do quanto com desconforto eu suporto gradualmente, né? Não preciso também criar uma experiência traumática para mudança. Mas eu tenho visto muito também isso em clínica ao longo dos anos, de que vou provocando isso para os pacientes, né? Façam pequenos investimentos, saiam com alguém, sem grandes expectativas, porque também é isso, tem que ser o amor da minha vida, tem que preencher uma lista de requisitos e me casar. E às vezes não vai conversar, vai fazer qualquer coisa, e é esse exercício que, sem você perceber, vai te ressignificando o seu repertório. Esse repertório inconsciente vai sendo provocado e você começa a ter coisas tipo, até que tem uma coisinha ali que me chamou a atenção. E aí tem gente que fica incomodada com isso, né? Como é que eu pude ter tesão naquele corpo? Mas diz uma coisa, eu entendo aqui, a gente já pode colocar aí como um exercício prático, né? Um trabalho que todo mundo pode fazer, que é esse processo de tentar o novo, de se aventurar por outras expectativas, sem tantos critérios, digamos assim, né? Já que a gente está usando essa palavra. Mas, muitas vezes, quando eu abordo esse tema, as pessoas dizem, mas aí eu vou me envolver com um cara, vou tentar me envolver com um cara que eu sei que não necessariamente é o tipo que me atrai, e aí eu vou só machucar essa pessoa, né? Eu vou só magoar essa pessoa porque talvez ela também se envolva, e aí quando a coisa começa a ficar séria, o meu tesão não tá lá, a minha vontade não tá lá, e aí eu vou ter que encerrar com ele. Como é que a gente lida com isso? Primeiro tem uma régua que é o sexo como um grande marcador de se uma relação é possível ou não, e se esse termômetro não for muito alto logo no início,
parece que nunca mais vai ter jeito. Mas assim, se eu tô num processo de ressignificar e redescobrir as minhas possibilidades de relação, talvez esse seja o primeiro marcador que eu tenha que olhar com mais cuidado. Talvez eu vá conversando com uma pessoa, conhecendo e deixar isso ser despertado. Outro ponto é que eu preciso ser cuidadoso, mas sempre transparente. É o cuidado de não prometer um mundo e uma vida com uma pessoa se você não sente isso de fato e não sustenta isso. Então, eu acho que a urgência de ter uma relação, às vezes, atropela esse lugar, né? Já se nomeia muito rápido, já quer. Cara, não, vai conversando, vai ficando. É claro que tem um tempo também pra isso, que chega uma hora e fala, pô, tá 1 ano saindo com uma pessoa que não nomeia isso, não sei se faz sentido continuar saindo, se você quer uma relação, né? Então, eu acho que tem um espaço que esse lugar do sexo vem muito na frente, quando somos homens gays, é muito forte, deixar ele um pouquinho de lado. Mas quando a gente fala sobre também esse investimento de ampliar possibilidades, não é de baixar critérios no sentido de Aceitar qualquer coisa. tolerar coisas que eu não suportaria na minha vida, né? Acho que todo mundo é muita gente, mas muitas pessoas que estão assistindo já fizeram isso de, eu não gosto muito de quem fuma e se relaciona com fumante e fica tentando tirar a pessoa do cigarro. Como se o meu amor fosse te salvar do vício, né? E daí não vai tirar, porque é uma questão da pessoa. E aí fica puta falando mal da pessoa. Então também tem um mecanismo estranho aí. Então é sempre pensar o que é inegociável, o que pra mim não dá e o que eu consigo revisitar com cuidado. E daí você começa a chegar num lugar um pouquinho mais realista, mas não é sobre eu tenho que aceitar qualquer corpo e a qualquer custo e a qualquer pessoa e ainda só pra ter uma relação. É pensar até o porquê quero ter uma relação e se quero de fato. Eu acho que tem uma coisa também na dinâmica atual dos relacionamentos, do modo como a gente conhece outros homens, que ajudou a acelerar essa cobrança de que no primeiro, no segundo, no terceiro encontro já tem que estar muito claro que vai ter tesão e que vai resolver tudo, porque a gente tá mais imediatista, né? Os aplicativos, as redes sociais, no geral, deixaram a gente mais imediatista, não? Eu começo me relacionando com a ideia do outro, né? E muito provavelmente vou me relacionar muito tempo com essa ideia do outro. Quando o outro real começa a aparecer, eu me assusto. Então, assim, quando começa nesse lugar urgente de eu preciso nomear muito rápido, e daí eu tenho as redes sociais reforçando isso, eu tenho os aplicativos de paquera, como eu já disse antes em outro vídeo, cria uma conexão, mas não cria vínculo. Esse vínculo, ele é uma fantasia que eu olho a pessoa, já imagino a vida da pessoa e nem sei se... Uma fantasia que você cria já, né? Se a pessoa tem bafo, vou querer beijar essa boca, né? E aí, esse lugar é muito perigoso, porque daí eu vou para o encontro, não é aberto para conhecer o outro. Eu vou para validar que esse outro é o que eu imaginei. Esse outro, eu fico sempre enviesado buscando uma confirmação. É a minha listinha, meus critérios estão ali, eu tô dando check ou não, né? E quando não, começa um investimento horroroso de fazer a pessoa caber naquele lugar. E aí é tudo fantasia, né? O que eu acho que o outro quer, o que o outro acha que eu quero, enfim. É um grande jogo de cena. E aí o sexo também tá nesse lugar. E aí o sexo, quando é com alguém que eu não conheço totalmente, muitas vezes, né, exceto pra quem tem uma característica de vínculo emocional para depois ter intimidade e que também é saudável, vira um lugar de começo a ter uma intimidade com alguém que é esse alguém que só existe aqui, né, no meu imaginário, até o momento que esse outro, em algum momento, não tá muito afim de trepar hoje eu não tô afim. Nossa, me rejeitou. Como assim? Quis, durante 3 semanas queria dia sim, dia não, e agora... Não quer mais? Nunca a pessoa tá cansada, a pessoa tem outras questões que estão populando a cabeça dela naquele momento. Já é uma rejeição, porque eu tenho que sustentar aquele outro que eu tava imaginando. Isso casa já com uma outra pergunta que foi levantada e que eu acho complexa de responder, mas eu adoraria a sua resposta, que é: como é que a gente consegue avaliar, então, se de fato a pessoa está interessada ou não? A gente acabou de dar o exemplo aí do cara, bom, às vezes o cara não quer transar simplesmente porque ele tá cansado. Como é que a gente sabe se é isso ou se a pessoa de fato tá desinteressada? Você acha que existem alguns sinais que são muito evidentes de como a gente pode perceber um interesse genuíno? A maneira que as pessoas expressam interesse é diferente, né? Variam em ritmo, enfim, em potência, né? Em verbalização, enfim. Mas como elas demonstram indiferença é bastante claro, né? Eu acho que não dá pra esperar muito tempo. A dica que eu dou sempre é invista, seja genuíno, seja autêntico, né? No seu afeto, no seu interesse, mas também fique atento no quanto tem retorno. Se eu tô investindo muito mais do que eu recebo, talvez eu esteja investindo num lugar inapropriado. E não é sobre você, o outro não está te rejeitando, o outro talvez não tenha realmente interesse, porque também relação é bom encontro, quando é boa, né? Claro. Porque também tem mau encontro que vira relação, enfim, né?
Mas isso pode ser um outro episódio, eu não quero falar sobre mim nesse vídeo. Mas a relação é bom encontro, são os dois que se conectam, se identificam, vão criando, estão em momentos de vida, não falo nem questão geracional, falo questão de propósito, né? O que eu tô buscando, o que eu quero. E aí os investimentos vão sendo equilibrados, vão sendo mais evidentes. E aí eu acho que tem um lugar interessante que é, mas eu continuo, até onde eu continuo? É aposta, na verdade, mas não negue os sinais estão claros, porque depois quando a coisa realmente termina, vem uma fala do tipo assim, a pessoa deu sinal desde o início e eu insisti. Só não vai tão rápido, porque às vezes você espera sinal muito potente, muito rápido, e não deu tempo de elaborar, né? E aí eu já desisto, porque não me deu os sinais também. Então, encontrar essa medida é complicado, mas pensa muito no seu desejo, no quanto para você é o lugar adequado de resposta, para que você também possa sair da cena se preservando, de não ficar muito tempo esperando esse retorno. Oi, tudo bem? Alguém tá querendo carinho aí. Alguém tá muito carente hoje. Já bateu o patinho, já veio falar comigo, né? Tem a ver com o timing também, né? Essa foi outra pergunta que a gente recebeu. Será que quando a gente encontra aquela pessoa que até tem uma sintonia, tem uma disposição, existe uma possibilidade de uma conexão maior, um relacionamento um pouco mais se formalizando no caminho, mas o timing tá diferente. E aí eu vou pensar aí, vamos pensar numa situação hipotética que é, esse cara tá indo embora do país para trabalhar, a empresa dele transferiu ele para os Estados Unidos, sei lá. Como é que é? Você acha que vale a pena guardar esse sentimento? Como é que a gente lida com isso? Qual é a sua percepção? A gente não tem como guardar, na verdade, né? Porque o que a gente guardaria é a possibilidade de, né? Exato. Então, é diferente quando você tem um relacionamento, existe uma questão de mudança de país, vamos pensar, e daí você já tem um histórico para dizer se vale o investimento, se não vale, qual o movimento que eu vou fazer. Eu sinto que, primeiro, a gente tem que ir atrás do nosso, né? Se a pessoa tá fazendo um movimento de vida que não cabe uma relação naquele momento, não é porque ela é egoísta, é porque, claro, não tem histórico para sustentar que abra mão de alguma coisa nesse sentido. Não precisa romper, não precisa odiar, pode manter algum contato carinhoso, mas talvez evitar um investimento de alguém que tenha te demonstrado que na prática não vai existir uma relação. A relação também é contato físico, é estar perto, é fazer coisas juntos. Aí o cara vai mudar para outro país, ou é a mesma coisa da pessoa que tem um relacionamento no paralelo, né, escondido, quer começar uma outra história afetiva, e aí é isso, né, no sábado à noite você vai ficar sozinho, no domingo que você quer almoçar, não tem a pessoa. Não tá disponível. Então também olhar pra esses lugares, tipo assim, por que mas vai resolver. Eu te conto que em algum momento eu vou resolver minha vida. Vou resolver minha vida, imagina, né? E agora que tá na moda homem hétero ser escondido com homem gay, né? Tá super em alta, né? Essa coisa. É isso, uma hora ele vai resolver, né? E outra, eu sou, né? O cu de ouro, o pau de ouro, né? Que essa pessoa, porque trepou comigo, ela vai, tem 50 anos, até hoje não lidou com a sua sexualidade, mas comigo, eu sou... Vai se assumir, vai se resolver. É olhar interdições que estão concretas, né? Tipo, não tá oferecendo espaço. Aí depende do que você quer, né? Eu acho que tem aí um jogo da esperança versus a possibilidade, né? Assim, então você pode guardar esse sentimento, porque talvez lá na frente, talvez ele volte dos Estados Unidos em algum momento, mas pode ser uma fonte de sofrimento também. Você vai ficar... Eu acho que ficar esperando é uma fonte de sofrimento. Eu tenho muitos relatos clínicos que se conheceram em algum momento e 10 anos depois se reencontraram. Mas não ficaram 10 anos esperando. Tiveram outras histórias, viveram outras coisas e em algum momento se reencontraram e foi super potente, foi inclusive melhor, porque os dois estavam em outro momento de vida. Então não é que, nossa, nunca faça isso. A minha sugestão, por saúde mental mesmo e emocional, é não ficar esperando, fazer promessas. Agora, se eventualmente, vai fazer um programa de intercâmbio de 1 ano e nessa troca vai criando um vínculo, ainda acho perigoso, mas... Pelo menos em teoria tem um prazo ali no meio, né? Porque também é a mesma coisa da idealização, né? Esse cara que tá lá em outro país durante 1 ano é um cara que tá na minha... aqui, né? Aí o cara vem e começa uma história... Não é aquilo que eu imaginava. Esperei 1 ano e não era nada disso, e agora? E agora eu fico tentando, porque eu não posso também lidar com a frustração de ter... A história tá tão bonitinha contada assim, né? Esperei o meu amor por 1 ano, e daí como que eu faço agora pra dizer que não é amor? Não pode destruir a fábula e não pode desperdiçar esse investimento de tempo, Imagina. né? Lei,
E o inverso dessa moeda, né? A gente estava falando aí sobre você se apaixonar por alguém que não te escolhe, tem a ver ao mesmo tempo, é a mesma dinâmica, é a mesma estrutura quando a gente também nunca consegue gostar da pessoa que gosta da gente? Sim, é o mesmo processo, porque quem gosta da gente é o oposto no sentido de alguém que se apresenta já como alguém disponível. Não é em todos os casos, porque às vezes você não consegue gostar de uma pessoa específica por características dessa pessoa que não te atraem, enfim. O mundo não é esse lugar que você é obrigado a forçar uma barra. Mas é o mesmo lugar, tipo, esse outro que já tá pronto, esse outro que já é o ideal realizado, sabe, nossa, a pessoa certa na hora errada? Uhum. Às vezes a hora errada é a vida inteira, né? Porque daí fica repetindo o padrão e não sai, né? Tá sempre na hora errada. Arruma esse relógio, esse celular, eu não sei o que acontece. Porque é isso mesmo, às vezes assim, a pessoa é mesmo uma pessoa que, no meu ideal, se eu fizer uma listinha, a pessoa tem todas as características, mas eu não consigo gostar da pessoa. Porque essa pessoa, ela quebra a minha fantasia da busca, né? Ela me traz pra cá num lugar de que, ainda que eu seja desejado, não é um desejo potente. Porque eu não quero só amar, eu quero que o outro me ame. E ainda que me ame como eu quero, não é que me ame de qualquer jeito. Que aí esse que se apresenta me ama de qualquer jeito. Você entende? É aquela coisa do alto investimento de uma parte e pouco da outra. E aí enche o saco, tipo, nossa, o cara fica no pé, fica mandando mensagem, que chato, né? Aí assim, é isso, é um alto investimento porque esse me ama de qualquer jeito e eu não quero de qualquer jeito. Eu quero que me ame do jeito que eu quero ser amado. Eu acho que essa é uma grande revelação para a gente trazer, né, para nossa vida, essa ideia de que, na verdade, existem múltiplas formas de amor e múltiplas formas de como a gente espera ser amado. Eu acho que isso é realmente Super. muito, muito, muito real. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A gente não quer só ser amado, a gente quer ser amado da maneira que a gente espera ser amado, né? E isso também envolve muito esse cara indisponível, porque o cara indisponível nos amar é aquela validação que a gente falou lá no começo, né? Super. Se o cara já tá amando a gente, eu já não preciso dessa validação porque ela já tá garantida, ele já tá me amando. Super. Então não tá me Não tem trazendo, mistério. não tá me trazendo nada de novo. Mas aí é isso também, né? A maneira que eu quero ser amado, muitas vezes no inconsciente, é como eu aprendi a ser amado. E como eu aprendi a ser amado? Sendo rejeitado. Vamos falar então como quebrar esse comportamento, né? Se isso é um comportamento que pode ser quebrado, você fala que você tem pacientes com essa situação na sua clínica. É óbvio que o processo clínico é longo, é duradouro, é com idas e vindas, é complexo, mas existe alguma maneira da pessoa começar esse trabalho, talvez por conta própria, nosso seguidor que está aí acompanhando o vídeo? E eu acho que por conta própria é desafiador. Tá. Tá, e eu tenho muito essa preocupação quando eu venho aqui, e é de Você vai se resolver. Vem aqui, você vai. Siga essa listinha. sua vida tá uma merda porque você é um bosta, eu só vim aqui te contar que é tudo muito simples. Ó, pega aqui a receita desse vídeo, coloca aqui estruturado e se vira. Não é assim, tá? Mas eu sei também de uma realidade social que nem todo mundo tem acesso à psicoterapia e não vai conseguir fazer esse acompanhamento. Claro. Acho que o primeiro passo, a partir das linhas que eu trabalho, tá? Não quer dizer que todo psicólogo vai fazer dessa forma. Mas o primeiro passo é nomear o padrão. Não o padrão, né? Tipo, Não o homem padrão. nomear Padrão o padrão de comportamento. E é muito curioso, porque quando eu faço esse exercício na clínica, que não é tão objetivo como no recorte de um vídeo, eu vou fazendo provocações, e aí a pessoa conta experiências muito díspares da vida, que quando eu vou puxando memórias, o que dessa experiência, qual a memória mais antiga que te dá o mesmo sentimento físico, que eu trabalho muito o olhar do corpo, respondendo enquanto espaço de trauma, né? Daí a pessoa, nossa, do nada me veio uma memória tal. E aí quando a gente começa a pensar em conceito da experiência, é a mesma coisa. E a pessoa toma um choque que ela fala, nossa, é a mesma coisa. Mas os cenários não podem, não conseguem, não dá pra colar. Hoje eu sou alguém independente, hoje eu sou assumido, hoje minha família me aceita, hoje eu tenho meu dinheiro, hoje eu posso escolher, mas o padrão tá aí. Então nomear o padrão, né? O autoconhecimento ajuda a nomear o padrão, é o primeiro passo. Porque todas as vezes que eu começar um processo que me traz um gatilho de ó o padrão aparecendo, é o momento que eu tenho de trazer o inconsciente para o consciente e investir numa quebra. E essa quebra, ela não vai ter resultado na primeira tentativa. Então a gente também tem que aprender a manejar tempo. Daí a quebra é o quê? É esses pequenos investimentos que eu falei, né? De tenta, você não precisa amar a pessoa no primeiro momento, ela não precisa ser o amor da sua vida, mas vai para conversar, vai para conhecer. E isso repetidamente vai, sem você perceber, te ressignificando até que a coisa começa a fluir de uma maneira melhor. Essa é uma maneira. Outra maneira é a gente pensar que crenças disfuncionais criando, e não é criando
autonomamente falando, né? Eu fui criando a partir das minhas experiências. Sem perceber, Claro. fui criando algumas percepções. Que crenças eu tenho disfuncionais que são essas falas? Eu nunca escolho alguém que me escolhe, eu sempre escolho. Não sei. Esses todos, eles são super crenças disfuncionais. Embora eu tenha um padrão e uma repetição, não é sempre, não é todo. É porque eu não dei espaço para que o outro me surpreenda. E quebra esse padrão. Né? E quando acontece, eu vou usar esse padrão pra justificar que não vale a pena. Tava ali, alguém me olhou, achei até bonitinho, mas que estranho, né? Como que eu vou gostar dessa pessoa? Porque ela não tem o meu padrão. Quando você tem essa fala, aí é o momento que o sintoma tá gritando, você fala, vem aqui, só vai pro sentimento, só vai pro desejo. A pessoa te olhou, você olhou, teve uma troca, Investe. caga pra sua listinha um pouquinho, vai lá, dá uns beijinhos, vai fazer um negocinho. Porque daí é nesse momento que você começa também a quebrar a crença disfuncional. Porque a gente, pra ter estabilidade, pra voltar pro lugar que a gente conhece, a gente fica buscando um viés de confirmação. Eu tenho que confirmar que aquilo que eu acredito é verdadeiro. E daí, sempre que eu tenho uma experiência, eu tenho pouca abertura pra viver a experiência. Eu tô lá só buscando uma comprovação. Mas, de novo, tudo isso é inconsciente. E é um longo processo para você dar conta de tudo isso e resolver essa questão. E aí, isso é em relacionamento, que é a nossa pauta, mas isso também é em relações de amizade. Eu tenho ouvido muito sobre solidão, o nosso vídeo da solidão ainda reverbera muito. E daí, assim, eu envelheci e fiquei sozinho, porque eu sempre soube que as pessoas, os homens gays, quando envelhecem, ficam sozinhos. Que é uma mentira, os homens gays, quando envelhecem, não é uma maldição que automaticamente você vai envelhecer e ficar sozinho. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque o viés de confirmação nos leva a ter comportamentos, parece que tem, eu sabia que isso ia acontecer. Conheci um boy, né? Eu sabia que ele não ia ficar comigo. Como se tivesse um prazer nesse saber, né? E não tem um prazer, na verdade tem uma condenação, uma punição, né? É aquela ideia um pouco de que também o modo como a gente emoldura o mundo é também o modo como a gente enxerga o mundo, né? Se a gente coloca uma moldura que é quadrada, você vai ver um mundo quadrado. Se você colocar uma moldura que é circular, você vai ver o mundo por um recorte circular. Você vai ver áreas do mundo que você não via na moldura quadrada. Então, Não. tem que tomar cuidado também o modo como a gente empacota essa percepção e reforça essa percepção. Isso sempre acontece. É assim mesmo, todo mundo é assim. A gente sai atrás disso, né? Não sai atrás de outra coisa. Mas é importante ressaltar, né? Claro que eu não vou compartilhar porque são questões éticas do consultório, mas eu tenho visto experiências maravilhosas de pessoas que estão, homens gays, que estão quebrando esses padrões. Chegam muitas vezes num momento de muita dor, né? Por experiências muito difíceis da vida. Ninguém vai buscar a psicoterapia porque tá feliz, hein? Mas começam corajosamente, às vezes até sem reconhecer a coragem, a fazer movimentos e a gente se emociona muito junto. Porque aí fala, poxa, que legal. Teve uma quebra, teve um movimento, teve uma transformação. Então é legal também que é verdadeiramente possível. Com apoio psicoterapêutico fica mais fácil, mas nem sempre é possível. Então, se autoconhecer, se provocar, tentar quebrar um pouco dos preconceitos que carrega, vai ajudando. Um primeiro passo, bem um primeirinho passo que você pode fazer nesse processo é participar da nossa roda de acolhimento para conversar sobre isso, para já ter um primeiro contato comigo, com o Leiliano. A gente organiza a roda de acolhimento a cada 2 meses. A gente tem a próxima agora em 20 de setembro. Fala um pouquinho da roda de acolhimento. Você falou até sobre a gente se emociona junto e eu pensei muito imediatamente nas experiências que a gente tem tido com a roda de acolhimento, por mais que seja um período curto, né, de conversa e de troca com essas pessoas, sempre me toca de alguma maneira, né? Sempre uma coisa muito emocionante. Eu tenho muitos pacientes que vieram a partir do canal e que trazem muito essa fala que o meu manejo e a nossa troca nos vídeos provocaram eles a buscar psicoterapia, muitas vezes até quando já tinham desistido de uma busca nesse sentido. E a roda reflete isso, embora não seja um grupo terapêutico, nesse lugar do encontro, é um pouco desse investimento que eu te falei. É o lugar onde você vai conhecer pessoas totalmente diferentes, totalmente fora do padrão da sua listinha e que vai te emocionar, que vai te atravessar, porque tem muitas experiências que são humanas. E daí você vê, né, o cara que você idealiza como aquela pessoa que não sofre, super vulnerável na roda, contando de uma experiência que tá atravessando, de alguma perda, alguma dor, enfim, como todo mundo vive, e você fala, opa, ele também sofre, né, ou ele também consegue ser feliz, e eu também posso. Então, é um lugar de troca onde a gente não tem um roteiro pré-definido, mas que a gente cria e cada uma é diferente da outra, mas é legal porque sempre é uma experiência nova que inclusive te traz essa esperança de, opa, existem outras vivências aí de acolhimento. Essa foi a raiz número 1 para eu criar esse evento. Eu sempre percebia isso muito das mensagens que eu
recebia no canal, e a pessoa sempre tinha aquela coisa, só comigo acontece, só eu sou assim, e aí eu pensando, gente, se eu juntar todo mundo na mesma sala e as pessoas começarem a perceber quão comuns são esses sentimentos, existe uma potência terapêutica nisso, entendeu? Uma potência de, um início de um processo de cura, de você entender, você não tá sozinho, você não é a única pessoa que tá passando por isso, e você não está passando por isso porque sua vida é assim, assim, assado. Essa outra pessoa teve uma vida que é assim, assim, assado, diferente da sua, e ela também tá passando por isso. Então, às vezes, não tem a ver com onde você nasceu, não tem a ver necessariamente com sua família, não tem a ver necessariamente com seu corpo ou com seu histórico amoroso. Várias pessoas com diferentes vivências estão passando por isso também. E aí é essa troca que é legal. É isso que funciona na roda de acolhimento. E a ideia é humanizar as experiências também, sair desse lugar que eu só consigo ver a vida a partir de mim, que é o que a gente faz normalmente, Sim. e também poder ter outros olhares, nunca em comparação no sentido de eu tô pior ou melhor que o outro, né? Porque toda dor é autêntica para quem vive ela e sente. Mas é poder ampliar esses horizontes de fato. Não é um grupo terapêutico, é importante reforçar isso, porque às vezes chega com muita dor e com uma expectativa de resolver tudo aquilo naquele encontro de 3 horas, que é bastante consistente, a gente consegue acolher bastante tema, mas a proposta nunca é curar todo mundo em 3 horas, porque o trabalho é para outro olhar, é para sensibilizar, para acolher, para trazer algum tipo de pertencimento, que isso depois vai com certeza impactar na vida, né? Se você se interessou pela roda de acolhimento, o link para adquirir os ingressos vai estar no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lei, querido, sempre bom ter você aqui. Também. Obrigado. A gente vai fazer também os outros temas que estavam lá naquela enquete. Os outros temas todos eram muito bons. Então a gente vai voltar neles. Ele, na verdade, sugeriu 8 temas, eu só coloquei 4 lá. Então tem muitas idas e vindas do Lei aqui no canal ainda. Volto muito. Eu amo. Você faz muito sucesso. Fico feliz. Obrigado. É isso, gente. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.